Abençoe os missionários que estão espalhados no Brasil e no mundo. Sustente esses homens e mulheres, Pai, emocionalmente. Que eles não venham se sentir sozinhos, Pai. Querem, meu Pai, amigos, a sua presença. Abençoe as famílias, os filhos que venham crescer num ambiente de graça, Pai. Abençoe, Deus, os missionários, Pai, que estão pregando o seu evangelho. Sustente financeiramente, emocionalmente, dê saúde física, mental, espiritual, que eles possam prosseguir para o alvo, que eles possam cumprir a missão que o Senhor deu a cada um aqui nessa terra, Pai. Também colocamos, Pai, nossas famílias aqui representadas, Pai, casamentos, relacionamentos, Pai, que haja cada dia mais amor, harmonia, alegria, paz, compreensão, diálogo, respeito, Pai. Que haja a sua presença no nosso lar. Que haja amor, Deus. E o amor não procura os seus próprios interesses. O amor, meu Pai, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, meu Deus, ele é paciente, ele é benigno, Pai. Que aqui na nossa comunidade de fé também haja amor, haja compreensão, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Deus, nossa vida espiritual. Que não venhamos esmorecer, Pai, que não venhamos olhar para trás, que não venhamos ficar tristes, abatidos, desanimados com o mundo, com o dia a dia, com a nossa vida, com as circunstâncias, mas que venhamos estar firmes na rocha, que é o Senhor Jesus, Pai. Que nós venhamos estar firmes na Sua palavra, que nós venhamos andar humildemente com o Senhor, que nós venhamos estar em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, sustente a vida de cada um aqui, nessa manhã e na nossa caminhada durante a semana, esse mês, o restante de 2025 e tantos anos que o Senhor nos dará, Pai. Que acima de tudo nós vamos estar na Sua presença, Pai. Preserve a nossa vida aqui na Sua casa também, Deus, como igreja. Igreja não é esse templo, igreja somos nós reunidos, meu Pai, seja onde for. Então que haja essa comunhão, essa reunião dos santos, meu Pai, essa igreja do Senhor Jesus aqui em Benedito Novo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Deus, pedidos de orações específicos, Pai, de cada um. O milagre que só o Senhor pode fazer. Aquilo que está dentro da alma, do coração, que só o Senhor pode sondar, Deus. Que não sabemos o que está se passando com cada um aqui, Deus, mas o Senhor sabe. E que o Senhor venha acalmar a nossa alma, acalmar e aquietar o nosso coração, Pai. Que o Senhor venha tranquilizar o nosso espírito, Deus, e que nós venhamos confiar em Ti, Pai, depositar toda a esperança em Ti, Deus, independente de circunstâncias, problemas, adversidades, que nós venhamos, Pai, estar firmes no Senhor Jesus, Pai. Fale conosco agora, nessa manhã, através da Sua palavra, Deus, que a Sua palavra venha ao nosso coração e que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ainda vais fazer. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe as nossas falhas, nossas gírias e nossos erros. Por misericórdia, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Esse mês que passou, a gente falou uma série de mensagens que foi sobre o quê? O que Deus quer e espera de nós, né? Esse mês agora, que setembro, a gente vai falar sobre missões. A partir de sexta-feira que vem, mais intensificamente, intensamente, né? Mais intensamente, sobre missões. Mas como nós vamos fazer uma missão que Deus nos deu, seja esse Benedito, seja mundial, seja nacional, se a gente não sabe o que Deus quer de nós? Se a gente não sabe qual é a missão que Deus quer de nós, se a gente não sabe como devemos proceder, e a gente já viu aqui, né? Como é que era Noé, Daniel e Jó? Homens justos, íntegros, retos, tementes a Deus, se desviavam do mal. Andavam humildemente com o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Tá, essa é uma forma, né, bem ampla. Justo, íntegro, ser inteiro, ser correto. Eu dei alguns exemplos aqui práticos. Mas hoje, pode colocar ali, a gente vai ver como devemos proceder. E agora vai ser algo bem específico para cada um de nós. Então vai pegar todo mundo, vai falar o que cada um, ó. Jovem, homem,
vai ter ali jovem mulher. Obrigado pelo caminho. Eu sou jovem, se eu sou jovem, você é jovem, meu irmão. Porque eu sou quase 10 anos mais velho que você. Então, estamos no grupo dos jovens homens, né? Perto. Aqui só tem jovem homem. Homem jovem. Homem jovem. Vai ser falado sobre homem jovem, sobre homem idoso. Então, quando você chegar lá, o que deve fazer, como é que o homem idoso deve perceber. A mulher jovem, só tem mulher jovem também aqui, né? E quando vocês forem mulheres idosas, porque está ali na Bíblia, idosas, como deve proceder. Ou então mais velhas, experientes. Então vai ser algo bem específico, gente. E assim, não é algo geral. É bem específico. Faça isso, isso, isso. Se nós fizermos o que Deus quer de nós, justo, íntimo, reto, mente a Deus, devia do mal, cumprindo especificamente o que a gente vai ler e estudar aqui nessa manhã, aí sim a gente vai estar mais apto para cumprir uma missão. A missão de Deus para nós, seja em Benedito, seja em Santa Catarina, no Brasil ou no mundo. E a partir da semana que vem a gente vai ver sobre missões. Então abra aí sua Bíblia em Tito, né? Capítulo 2, a gente vai ler do 1 ao 6. Tito é Novo Testamento, carta de Paulo para Tito. A gente vai ver aqui quem foi rapidinho. Tito, capítulo 2, de 1 ao 6. Diz assim, olha só, na minha Bíblia, instruções para várias classes de pessoas crentes. Como é que está o título da sua Bíblia aí? A doutrina verdadeira. Isso aí. São instruções para as classes de pessoas crentes baseadas na doutrina verdadeira, que é a palavra. Então vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mas você, o que está sendo... Desculpa. Você sim, né? Vamos lá, Tito 2, 1 ao 6. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, com a doutrina verdadeira. Quanto aos homens idosos, sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Viu aí? Já deu um panorama geral? Então, vamos lá. A gente vai fechar, né? Esses ensinos especificamente para o que Deus quer de cada um de nós. Paulo aqui está orientando a quem? Paulo está escrevendo, Paulo escreve para quem será? Para a igreja de Creta, mas especificamente para Tito. Tito era um cara que foi pastor. Foi pastor aonde? Na ilha de Creta. Né? Timóteo foi pastor lá em Éfeso. Então, são as cartas pastorais que Paulo escreve para os pastores da época, que servem para os pastores atuais, que servem também para a gente. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São as 3 cartas chamadas cartas pastorais, que Paulo escreve para os pastores. E Tito vai ser pastor na ilha de Creta, né? E aí, ele escreve no capítulo 1, dando uma saudação, fazendo um prefácio, falando dos falsos mestres. Essa igreja de Creta, lá na ilha de Creta, que é bem bonito, ela estava tendo umas falsas doutrinas. Estava começando a vir uns falsos mestres. Depois, se você ler no capítulo 1, tu vai ver, né? Falando da circuncisão, lá no versículo 10, né? Falam coisas sem sentido, enganando aos outros. Então, eles estavam falando, só é salvo quem é circuncidado, quem é judeu, e tal. E estavam querendo persuadir a igreja de Creta.
Aí, no capítulo 2, Paulo fala para Tito o quê? A sã doutrina, a verdadeira doutrina. O que precisa ser feito? Qual é a conduta que precisa ter cada um? Não é ser circuncidado ou não. Não é comer carne de porco ou não. Não é a roupa que você usa ou não. Claro, tem que ser com ordem e decência. Não é cortar o cabelo ou não, usar maquiagem ou não. Tudo com ordem e decência. Mas é o que está aqui na palavra do Senhor. E aí começa no versículo 1, pode passar aí para baixo. Diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então você, Tito, você que é o pastor da igreja, você que é o líder aí, tem que ensinar o que é verdadeiro. Não pode enganar o povo, como existia e existe também, a benefício próprio, construir impérios, dinheiro, ganância e outras coisas mais, enfim. Então, Paulo orienta Tito que deve ser a sã doutrina. O que é sã doutrina? A doutrina o quê? Verdadeira, fiel. Isso aí. E qual é a sã doutrina? Vamos lá. Paulo aprendeu com quem? Com Gamaliel, tal, isso judaísmo. Mas Paulo aprendeu com quem sobre Jesus? Com os discípulos, com os apóstolos. E os discípulos, os apóstolos, aprenderam com quem? Com o próprio Jesus. Então, o que é a sã doutrina? É a doutrina que Jesus ensinou para os discípulos, que Paulo aprendeu, e Paulo está passando para Tito, para Timóteo também, enfim. E a gente aprende aqui na Bíblia, e passa, e vocês leem também, e vivem. Então, a sã doutrina é a doutrina verdadeira que está na palavra de Deus, que Jesus ensinou para os discípulos, e foi se passando até o dia de hoje. Isso é a sã doutrina, né? Então, é o que eu procuro aqui ensinar semanalmente para vocês, e aprender também, e cada um de nós também devemos viver. Vocês falam que são o quê? Quando uma pesquisa do IBGE, uma pesquisa. Religião, sim ou não? Sim. Qual é a sua religião? Cristão. Né? Somos seguidores de Cristo, cristão. Falamos que somos cristãos. Cristãos. E agora? Cristãos. Isso aí. Eu sou cristão. No singular é mais fácil. E nós somos cristãos. Cristãos. Não é cristãos. É cristãos. Nós somos cristãos, mas se a gente fala que a gente tem que viver como tal. Eu não posso falar que sou pastor e prego para vocês e faço algo diferente. Então eu tenho que falar o que eu vivo e viver o que eu falo. E isso é de verdade, gente. A gente fala isso semana após semana, mas eu vou até dar um exemplo aqui no meio aqui da pregação, mas a gente tem que falar o que vive e viver o que fala. Pregar a sã doutrina. Não posso falar que sou cristão, seguidor de Cristo, se não procurar ser parecido com Ele. No que eu falo, no que eu ouço, no que eu vejo na internet, tudo. Então, vocês, nós, que bênção, nossa irmã Sandra e Pamela, daqui a pouco vai ter feijoada para nós, mas vamos ver a palavra, que bênção, vamos ter vocês aí. Ó, o filho já riu, né? Então, pra gente, vocês, eu, nós, somos a Bíblia que muitos leem, gente. Todo mundo você conhece ler a Bíblia? Não. A maioria, na verdade, não lê a Bíblia. Então, você é a Bíblia que as pessoas estão lendo aí nesse mundo. E que Bíblia as pessoas estão lendo através da sua vida? É uma pessoa sensata, paciente, amorosa, temente a Deus, fiel, fala a verdade, se desvia do mal? Ou não? Que Bíblia você é? Que Bíblia você está sendo para o seu patrão, está sendo para o seu empregado, para o seu colega de trabalho? Que Bíblia você está sendo para a sua família, para os seus parentes? Que Bíblia você está sendo para Benedito Novo? Para os vizinhos? Aquele que briga, que xinga, que discute, que... Meu Jesus, os vizinhos estão sabendo, né? A gente tem vizinhos, e nós somos vizinhos de algumas pessoas também, né? Pensou, daqui a pouco você escuta aí, pastor, quebra o pau para a mulher lá na casa dele. Não acontece não, tá, gente? Esse vai ser baixinho, tô brincando, não acontece não. Mas ninguém ouve. Mas Deus está vendo. Deus sabe. Mas assim, ó, nós somos a Bíblia que esse mundo está lendo, gente. Isso é verdade. Então, ensine, viva de acordo com a doutrina verdadeira, com a palavra de Deus, com o que a gente ouve, com o que a gente aprende aqui semanalmente. Não adianta a gente aprender a ler a Bíblia, saber. Falamos do final dos tempos, sexta-feira. Falamos do que Deus quer de nós semana passada. As parábolas de Jesus. Se a gente não viver, se não mudar a atitude. Então,
Eu estou pregando aqui para vocês hoje e você está pregando para as pessoas diariamente. O que você está pregando para as pessoas diariamente? Fica aí a reflexão. Então pregue, ensine e viva a sã doutrina, a verdade. Aqui, Paulo começa falando para Tito, né? E depois no versículo 7 e 8 que a gente não leu, mas também fala para Tito. Seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino, mostre a integridade. Novamente, a integridade. Lembra? De Jó, Noé, íntegro, reto, temente a Deus? Paulo falando para Tito. Como eu falei aqui sexta-feira, a Bíblia, vários autores, várias épocas diferentes, mas a mensagem é a mesma, Yolanda. Seguir Jesus. Jesus é a salvação, ser íntegro, reto, temente a Deus, falando a verdade, se desviando do mal, das amizades ruins, sendo influência e não influenciado por esse mundo. Aí, aqui no versículo 7, né? Mostre integridade, reverência, linguagem sadia. Paulo falando para ti, como líder, você como líder tem que ter linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. A linguagem nossa tem que ser sadia, boa, irrepreensível, para que o mundo, o inimigo, não aponte. Ele é acusador. Satanás significa acusador. Ele está bom para acusar. Vai na igreja, mas faz isso. Vai na igreja, mas não ajuda. Ai, por que adianta ir na igreja? Gente, vai ouvir, mas que a gente não venha dar um motivo. Falar por calúnia, por difamação, deixa falar. Mas não dê motivo para isso. Então, Paulo começa agora a dar orientações às classes diversas de como deve ser a vida e o dever de cada um de nós. E isso a gente vai ver agora a partir do versículo 2. Primeiro, então, ensine e viva a sã doutrina. A doutrina que Jesus ensinou para os discípulos passaram para nós. A doutrina que está onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que seguir o que está na Bíblia. Em todas as áreas, familiar, profissional, financeira, tempo, emocional, congregar na igreja, jejum, oração, como eu devo fazer as coisas. Só seguir o que está na Bíblia, a gente vai ser feliz. Começa agora então, versículo 2, pode passar? Primeira classe de homens, que não tem aqui, mas a gente vai chegar um dia, se Deus permitir, aos homens idosos. Como é que está na sua Bíblia? Homens idosos também? Todos são homens idosos? Homens mais velhos? Homens mais velhos. Então, aí já pegou aí, né, pro Dilton e pro Peterson. Aos homens mais velhos, não é idoso, mais experientes daqui da... Isso, mais experiente. Olha só, o que deve ser... Quanto aos homens mais velhos, sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Deu para entender? Ou paciência em alguns. Eu não vou falar um por um, mas eu vou falar alguns do que foi dito aqui. Mas em resumo, nesse versículo, que os homens mais velhos sejam... Tem várias qualidades ali. Se vocês pudessem resumir todas aquelas qualidades numa só, difícil, né? Mas quem seria? Sábios. Muito bom, minha esposa. Sábia. Sábio. Eu coloquei aqui também. Então, sejam sábios. Como, pastor? Assim, moderado. O que é moderado? O que é moderado? Na medida. Equilibrado. Sóbrio. Não impulsivo, como um homem, às vezes, né, mais idoso, já viveu bastante, ele deve ter experiência, deve saber o que falar, como falar, o que não falar, com quem, o que agir. E o que a gente vê muitas vezes? Às vezes não é porque está gaga, não, é porque agora eu estou mais velho, posso falar o que eu quiser. Aí fala, fala o que quer. Posso fazer o que eu quiser. E aí faz. Aí um dos mais velhos, que é mais assanhadinho, né? O que ele fala? Ai, que bonitinho, não sei o que e tal. Já vi muito disso, né? Aí pega, aperta, apalpa as mulheres e tal. Porque é mais velho. Opa, moderado, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. Seja sábio. Né? Não faz o que quer, não faço o que quer. Já vivi muito, posso fazer o que eu quiser. Aí, sei lá, faz um monte de coisa que não deve, que não convém.
Então, o que é respeitável? Deve ser uma pessoa de respeito, pessoa séria, não assim, carrancuda, mas tipos de brincadeira, gente, né? Há tempo para todas as coisas, há tipos de brincadeira, né? Brincadeira de mau gosto, brincadeira que vai ofender a pessoa, a família. Não, vai botar para baixo, vai zoar os mais novos, né? E aí Paulo também orienta para Timóteo na outra carta pastoral. Não deixe escarnecer de você por ser mais novo, né? Porque assim, eu já vivi muito, você vai muito... Sim, é verdade, é uma verdade. Mas não precisa ser. Às vezes, como vai ser dita, né? Um momento, né? Tem muito que aprender mesmo, jovem. Mas seja moderado, né? Uma pessoa que não fala besteira, nem fala besteira, né? E amor, paciente, perseverança. Na sua vida está como? Perseverança ou paciência? Ou os dois, ou nenhum dos dois? Amor da perseverança. Amor da perseverança. Isso aí. Então deve ser uma pessoa o quê? Madura. Constância. Madura, que exala fé, que exala amor, que exala paciência, que exala sabedoria. Como que eu vou fazer missão no mundo se eu não sei qual é a minha missão como homem mais velho? Eu estou na minha idade, eu não sou nem um jovenzinho de 15, 20, mas também não sou um idoso de 60, então estou em transição. Fala, meu irmão. Não, só uma pergunta, esse homens idosos, se acrescenta também mulheres idosas? Ou, não tem... vamos chegar. Agora, então vamos lá. Vamos lá então, vamos ler o versículo 3. Homens idosos, homens mais velhos, então, tudo isso que a gente viu. E agora, mulheres mais velhas, versículo 3. Aí, começa o versículo 3. O mesmo, ou seja, tudo que foi dito ali no 2 serve para as mulheres mais velhas. Moderadas, sensatas, respeitáveis, perseverantes no amor e na fé. Do mesmo modo. Também, tudo aquilo. E agora tem um plus, tem um a mais. Vamos lá? Quanto às mulheres idosas, tenham conduta reverente. Não seja fofoqueira, caluniadora, faladeira. É isso que está falando ali. Caluniadora. Nem escravizada a muito vinho, nem seja beberrona, que fica embriagada, bêbada. Não, vinho, bebida forte, bebida alcoólica que tira, né? E que sejam mestras do bem. Olha que responsabilidade. É uma pedagoga. Sabe o que é pedagoga? Pedagoga, que é pai, que dá sabedoria ali, que ensina. Então seja uma ensinadora, uma que ensine. Ensine o quê? O bem. Ensine o bem. As mulheres mais experientes devem viver daquela forma ali, reverente, sem ser escravizada à bebida forte, não fofoqueira, caluniadora, mas uma mestra do bem. Olha só, que coisa, né? Uma que ensina como se deve viver e se portar na sociedade. Alguns dizem que as mulheres elas preservam mais os valores do que os homens. Então, se as mulheres, faça uma análise do nosso Brasil e do nosso mundo, já estão desvalorizadas, corrompidas, ruins, é porque a sociedade está como? Podre, né? Se a mulher está ruim, a sociedade está podre. Porque normalmente é a que cuida ali a gente vai ver mais na frente, do filho, que vai ensinar, que permanece mais ali. Então, mulheres sérias, com as mesmas qualidades que vimos do homem, mulher de conduta, mulher de palavra, não de fofoca, falando bem e não mal, abençoando e não amaldiçoando as pessoas, a cidade, a igreja, as coisas, e procurando ajudar. O que eu posso fazer para melhorar? Glória a Deus, né? Vamos fazer o que a gente pode fazer aí para melhorar o que eu vi, uma necessidade, seja na igreja de novo, na igreja, na minha casa, seja onde for. Não beberronas, mas que sejam servas do bem. E ela, como serva do bem, ela vai ensinar o bem. A gente viu lá, viver o que fala e falar o que vive. Então, se eu falo coisa boa, eu vou ter que viver as coisas boas. Se eu vivo coisa boa, eu tenho que falar coisa boa. Não tem como de uma fonte sair água amarga e água doce.
Não tem como da sua vida sair, eu vim para adorar, eu vim para prostrar-me, alegria está no coração de quem já conhece Jesus, participar da ceia, saiu da porta para fora, hoje ou amanhã, só xinga, fala mal, não agradece. Eu sou grato por tudo que tenho. É viver o que a gente fala, o que a gente canta, o que a gente prega. Então, mulheres que realizam coisas boas, que pensam coisas boas, que falam coisas edificantes. Não só isso. Tudo que foi falado ali do homem, mais isso. E aí, olha só, que responsabilidade das mulheres mais velhas. Agora, elas têm que ser capazes de ser exemplo e instruir quem? As mais novas. As mulheres mais velhas devem ser exemplo, devem ser espelho para as mais novas. Que espelho você tem e que espelho você é? Né? Que espelho você tem como mulher de Deus, como uma mulher sábia, uma mulher mais velha, ou você teve? E que espelho você é para as meninas mais novas daqui da igreja, da sua família, filha, enfim. Então, seja exemplo. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem orientar, ensinar as mais jovens. Então, você que é mulher mais velha, seja de caráter. Se os homens têm que ser sábios, as mulheres têm que ser de caráter como exemplo. Homens sábios, mulheres de caráter sendo exemplos. Beleza? Ensinando as mais novas nessa sociedade. E as mais... O que ela deve ensinar as mais novas? A Bíblia aqui, nesse texto, ela vai ser bem específica. O que ela deve ensinar às mais novas? E agora para vocês, mulheres mais novas, meninas mais novas, casadas ou solteiras. Né? Serve para vocês. Versículo 4. O que diz? A fim de instruir as jovens, então as mais velhas têm que instruir as mais jovens, recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só, então as mulheres mais velhas, elas têm que ser tudo aquilo dos homens, aquilo ali de caráter, e isso ela vai ensinar para as mais novas. Mais difícil. A Giovana falou, não, é uma bênção. Então, o que as mulheres mais velhas vão ensinar para as recém-casadas? Que você deve fazer o quê? Amar o marido e os filhos. Biblicamente, a responsabilidade principal da mulher é cuidar de quem e do quê? Do marido, dos filhos, da sua casa, da sua família. Para isso tem que ter um homem que ama a mulher, sustente a sua casa, a gente vai chegar lá também, mas vamos lá, né? Seja sujeita, mas biblicamente, a responsabilidade principal da mulher é cuidar do seu esposo. Por isso que minha esposa fala, eu não sou pastora, sou esposa do pastor, e eu cuido do pastor, então se ele cuida da igreja, eu estou cuidando dele, tá bom, né? É isso, só passei para ela, ela fala para mim, tá? Passei para vocês e que eu ouço. E é verdade, se ela cuidar de mim e da nossa casa, ela está fazendo a função dela. Agora comigo é cuidar de todos vocês, da igreja, dela, da nossa casa e tudo mais. Vamos lá. A responsabilidade de educar, ensinar, corrigir, disciplinar os filhos é da igreja? É do colégio? É da diretora? Da professora? Não é, gente. É da... Fala assim comigo, mãe. É da mãe. É da mãe. A responsabilidade de educar, ensinar, corrigir, disciplinar os filhos é da mãe, não da escola, não da sociedade, não da igreja. Tudo isso pode ajudar. O pai vai estar ali como sustento, sustentando a mãe, sustentando os filhos, fazendo também. Mas uma coisa que eu falo, Jesus, se Deus me permitir, né? Porque falar na teoria morre, então que Deus me permita ter na prática. Filho, se tiver a oportunidade de ficar com a mãe, ou com o pai, ou com os dois, nem que seja meio período, né, ou período da tarde e noite, ou da manhã e da noite, faça isso. Eu tenho que trabalhar.
Trabalhe meio período se der, ganhe metade, ganhe um terço do que vai ganhar. Mas o que vai passar para os filhos não tem preço. Ah, ganho 5 mil. Se eu ficar só meio período, eu vou ganhar 1.500. Ganha 1.500. Perca 3.500 para ficar metade do período com o filho. É melhor 1.500 e o restante com o filho do que 5 mil. E o filho o dia todo na escola, dormindo, sendo educado por outros. É bom socializar? É bom, faz parte, faz parte. Mas a mãe cuidar do filho, as jovens recém-casadas, amar o marido e os filhos e cuidar, não tem preço. Só uma dica, né? Se me permitir que eu venha colocar isso em prática, vamos lá. Então, a mulher pode ajudar o marido financeiramente? Sim ou não? Pode. Mas é a obrigação primeira dela? Não. Então, a mulher pode ajudar em casa, se for a necessidade, se ela quiser e tudo mais. Porém, não é a obrigação primeira dela. A obrigação primeira dela é cuidar da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Pesquisas mostram, agora, recente, primeira vez na história do Brasil, que as mulheres, 51% das casas, dos lares, das famílias brasileiras, são sustentadas por mulheres. Isso é um orgulho para vocês? Não deveria ser, biblicamente. Mas é por que são? Porque os homens, né, estamos aqui, falham, e a sociedade está toda invertida. Toda invertida. Então, assim, não é culpa das mulheres somente. A gente vai ver aqui, ó. Muitas podem achar que isso é uma evolução da sociedade. A mulher ocupando posições. Você pode ser o que você quiser. É isso que a sociedade, a mídia diz. Mas o que a Bíblia diz é que você deve ser submissa a Deus, submissa ao marido, amar o marido e os filhos, cuidar da sua casa, sendo sensata, pura, boa dona de casa. Não sou eu, é a Bíblia que está falando. Bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Meu Deus. Então, o nosso manual de vida nos ensina é isso. Ou a gente fica, vive, crê no nosso manual de vida, ou a gente vai viver, acreditar e seguir o que a sociedade está impondo, o que a sociedade está falando, o que o mundo, a televisão, o que os movimentos estão fazendo. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia. E isso vai na contramão desse mundo. Vai contra a correnteza. A gente está nadando, uma correnteza. Já nadou na correnteza? É brabo. Você cansa. Tem que fazer mais esforço. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer nessa sociedade. Porque a sociedade, o mundo já é maligno. Já está corrompida. E a Bíblia diz totalmente o contrário. Eu vou viver o que a Bíblia diz. Então, o que eu creio é o que eu vivo. Não é o que a sociedade diz. É o que o meu Criador, o meu sustentador, o que sabe o que é melhor para mim, para cada um de nós e para as nossas famílias, para termos famílias saudáveis, deixou para nós. Né? Uma sociedade em que os homens não fazem o seu papel, não fazem o seu papel de homem, de cabeça, de sacerdote da sua casa, amando a sua esposa como Jesus amou a igreja, sendo protetor, provedor. Uma sociedade que não faz isso, as mulheres estão tendo que tomar a frente. Mas foi o que Deus projetou? Não. Mas é o que está acontecendo? É. Mas há muito tempo. E agora, pela primeira vez na história, as mulheres são, 51% das mulheres são as provedoras dos lares. 51% dos lares do Brasil são providos por mulheres. E 49% está sendo por homens. Então, não é o que Deus projetou. Ou cremos na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, e verdadeiramente nós praticamos isso, tudo que está contido aqui, em todas as áreas, gente. Então, é isso que eu estou tentando pregar, viver e incutir nas nossas cabeças. Temos que viver tudo o que está na Bíblia, em todas as áreas, nos mínimos detalhes. Não adianta eu pegar partes da Bíblia, o que me convém, e outra parte eu não faço. Não, é toda a Bíblia para todo homem. Toda a Bíblia, toda a Bíblia. Salvação, o céu, as bênçãos, as promessas, os milagres, mas também tomar a sua cruz, perder a sua vida nesse mundo para poder ganhar.
Toda a Bíblia. Tem bênção, claro que tem, é maravilhoso. Mas tem também a parte ali. Que muitos não falam, não querem viver, o arrependimento, fé. Ou vamos viver da nossa forma, ou como a sociedade está ditando, ou como a Bíblia está falando. Então, vivemos uma sociedade que não lê a Bíblia, que não segue os princípios bíblicos, e nós devemos seguir em tudo. Vivemos num tempo que está tudo invertido, valores, que aceitaram ser escravos do sistema, que a gente não venha ser escravo do sistema. Devemos ser servos de quem? De Deus, de Cristo. E fazer o que quem orienta? Deus, através do quê? Da Bíblia. Deixar de fazer o que a Bíblia diz é pecado? Sim. Né? Devemos ser obedientes a Deus. Dessa forma seremos plenos, felizes e teremos contentamento. Versículo 5 ainda. Observe as qualidades e características que Deus requer das mulheres casadas, né? Das mulheres jovens, sensata. O que é sensata? Correta, equilibrada, que freia os seus impulsos, controlada, moderada. Então seja uma mulher sensata, não insensata, não impulsiva com as pessoas, com seu marido, com os filhos, com os pais. Sensata, ó, moderada. Não, calma, né? Pura. O que é uma mulher pura? Honesta, respeitável, bondosa, boa dona de casa, sujeita ao marido. Imagine, lá em Creta. Imagine aqui Benedito Novo, então, você. Imagine em Creta lá, a cretense se converteu. Ou você se converteu. As pessoas comentando na rua. Desde o momento que fulano entrou na igreja, fulano se converteu, começou a seguir Jesus, ela melhorou ou piorou? Melhorou, ela mudou, ela cuida mais de casa, olha como é que está a família, cuida mais dos filhos, dá atenção, faz comida, bota os filhos lá, leva os filhos lá no colégio, busca, está mais atenciosa na escola. Nunca foi na escola, se converteu, opa, o que está acontecendo? Nunca cuidou da casa. Opa! Né? É isso. Em tudo, né? É uma mulher mais sensata no que fala, no que ouve, no que faz. Tudo isso para a glória de Deus. E como diz no final do versículo 5, para que o quê? Para que... O que é isso? A palavra de Deus não seja difamada. Se eu vou à igreja, você diz que é cristã, igual a gente falou, e faz tudo ao contrário do que a palavra de Deus diz, ela está sendo difamada através da sua vida. Se você mente, xinga, briga, grita, fala palavrão, não ajuda os outros, não é sensata, pura, a palavra está sendo difamada através da sua vida. Misericórdia, que a palavra possa ser proclamada, vivida através de nós, e não difamada através de nós. Vão dizer, né? É crente, mas mente, engana o marido, não cuida dos filhos nem da casa. Como a gente viu no início, nós somos a Bíblia que muitos estão lendo. Então, seja uma Bíblia verdadeira, sã doutrina. O mundo, a sociedade, fala que isso é ser o quê? Careta, quadrado, que a mulher deve conquistar tudo. Somos encharcados diariamente de afirmações que não condizem com a palavra de Deus, gente. Temos que escolher. Ou eu sigo o mundo, ou eu sigo a Jesus. Ou eu sigo a sociedade, ou eu sigo a palavra de Deus. Seguir os padrões e princípios dessa terra, ou os padrões e princípios de Deus. Está lá no Sermão da Montanha, estamos estudando quinta-feira. Padrões do reino dos céus. E quase sempre eles vão ser o quê? Conflitante, né? No mundo, fala uma coisa, se você quiser, junta, se não der certo, separa, tenta as coisas, cada um tem o seu. E aqui o quê? Não, casa, sensata, pura, honesta e tudo mais. Vamos lá? Vamos continuar? Para fechar? Então vimos ali homens mais velhos que sejam o quê? Um resumo? Sábios. Mulheres mais velhas que sejam mulher o quê? De caráter que ensine.
que seja espelho, mulheres mais velhas. E que espelho vai ser esse? O que ela vai escolher para a mais nova? Cuide bem da sua casa, da sua família. Sendo pura, sensata, respeitável, tudo isso que a gente já viu. E agora, homens mais jovens, aí você vai pensar. Só isso. Aí é fácil. Do mesmo modo. Tudo. Quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam... O que te chama a atenção aí nesse versículo? É o moderado que ele deve ser? Ou é o que te chama? Eu acho que essa questão do exorto, ele sempre tem que estar sendo lembrado dessa. Muito bom, legal. Jovem é inconstante. Jovem começa hoje, amanhã não faz. Ou então ele é muito uma coisa só que ele quer. Então tem que estar sempre sendo lembrado. Opa! Através da esposa? Não, através do líder ali, ó. É do Tito. É do pastor Lucas. Ei, pastor Lucas. Eu me responder. Quanto aos mais jovens, exorte-os. Beleza, ensine. Lembre sempre. Para quê? Para que no que você ouve, nas músicas que você ouve, tatuagem que você faz ou não, na roupa que você veste, é isso? Também. Porque o que está escrito ali? Em todas as coisas. Então é nisso, quando você tratar uma mulher, quando você tratar um filho no trabalho. Você vai ver aqui. Talvez você fala, só isso, pastor? Está mais fácil para os homens. Engano seu. Né? Engano seu, Giovana. Qual a expressão que está entre vírgulas ali, antes da palavra, sejam moderados? Todas as coisas ali. Então, o rapaz jovem que se acha invencível, infalível, imortal, nada vai acontecer com ele, tudo vai dar certo. Eu sei que eu já fui mais jovem e eu andava 2, 3 horas da madrugada no meio do Rio de Janeiro, de boa. Hoje eu não ando 11 horas da noite em Benedito Louco. Não, tem a pizzaria ali, gente. Né? Mas assim, não, é sério. Jovem é o quê? Imortal, né? Invencível. Nada vai acontecer com ele. Mas super-homem. É isso aí. Super-homem. Posso empinar e andar no meio dos carros. O carro não vai bater em mim, porque eu tenho uma placa tectônica aqui me protegendo. Né? Eu vejo garotos de moto ou de bike mesmo no meio da rua. Você cai, o meu carro está logo atrás dele. Jesus, fala Deus. Né? Então, eu fico vendo assim, é muita confiança, né? Mas, vamos a alguns exemplos práticos, ó. Em tudo, sejam criteriosos, talvez só está criterioso, prudente, moderados, né? Seja criterioso. Use um critério para fazer ou não fazer, né? Vou falar com meus pais. Jovem, mãe, ali, ó, pai. Também, meu pai, minha mãe. Falo todo dia com meu pai, todo dia. E às vezes eu falo um pouco mais sério. Mas eu tenho que ser criterioso. Ele é meu pai. Não posso fazer de qualquer maneira. Né? Vou falar com a minha mãe. O que eu vou falar com eles? Qual vai ser a forma de falar? Já vou! Pá! Eu não tenho filho ainda, né? Bate a porta. Ai, eu vejo isso. Jesus, oh meu Deus, me dê paciência, eu acho que Deus está trabalhando aqui, né? A forma de falar, criterioso, moderado, né? Se você dirige carro, ou moto, ou bike, ou carrinho de rolimã, seja prudente, moderado na velocidade. Para que eu vou andar 120, 140, né? Tem uns jovens que eu falo, eu quero aquele retão ali, de Timbó para Rio dos Cedros, moto 160. É isso, exorte, lembre, né? Moto, nas ultrapassagens, a linha contínua, não ultrapasse. Linha tracejada que pode ultrapassar. Na boa. Né? Você não está vendo nada, né? Uma subida, uma descida. Gente, 3 minutos da sua vida, 1 minuto da sua vida, 15 minutos da sua vida. Pode acabar com a sua vida ali. Seja moderado na velocidade, nas ultrapassagens, no trânsito em geral. Alguém te fechou? Às vezes eu buzino, eu também buzino, eu falo abençoado, às vezes eu solto um id, pregar o evangelho, sobe. Trânsito, futebol para quem gosta, ou esporte,
são dois termômetros excelentes para ver, né? Se você solta palavrão, se você briga, se não. Minha esposa está do meu lado, ela, calma. Eu sempre tenho que ter calma, porque eu sou marido, eu estou do lado dela, né? Acho que ela faz coisa errada, às vezes eu faço coisa errada também, mas eu sempre... É mais os outros. Mas por quê? A gente sabe que está do outro lado, gente. Você é cristão, você não está armado, você... Tudo bem, mas... E lá, o cara sabe, não tá. Então seja moderado. Vamos parar. Vai assistir algum programa, algum vídeo, algum filme, entrar em algum site. Opa, prudente, moderado, criterioso, vai me edificar, vai fazer bem para a minha mente, para o meu espírito, ou só para o meu corpo, ou só para os meus olhos. Aí eu vou falar de ontem, né? Um exemplo. Ontem o jovem, lembrou? Eu anotei aqui. O jovem me mandou mensagem, gente. Eu recebo essas mensagens diariamente. Diariamente eu recebo. Ô Jesus, a mensagem de ontem do jovem. Está aqui, né? Pastor, é pecado ou é errado? Não precisa ser pecado, não, mas é errado assistir filme de terror? Porque eu gosto muito. E lançou no cinema Evocação do Mal 4. É bom, o que você acha? Eu ouvi aquilo, eu falei, Jesus, crente, filho de crente, lá é crente, glória a Deus. Mas eu ouvi, eu falei assim, eu falei, meu irmão, eu mandei 3 minutos e meio, né? Não vai ser eu que vou te responder. Você vai responder essa pergunta para você. Vamos lá, qual é o gênero do filme que você falou que você quer ver? Qual o gênero que eu falei? Terror. É uma palavra boa? É uma coisa edificante de Deus no céu? Ou é uma coisa de pânico, de assustar, de ruim? O gênero que é terror. Terror noturno. A Bíblia fala lá, o Salmo 91, né? Não te assustarás de terror noturno. Coisa ruim. Qual é o nome do filme que você falou que é do gênero de filme de terror? Invocação do quê? Do mal. Cara, eu preciso ser pastor para responder essa pergunta? Não. Invocação do mal. Aí eu falei assim, a palavra é boa ou ruim? É bem ou é mal? Gente, fica para me correr, né? Invocação do mal de terror. O que vai ter lá? Coisa boa, vai descansar teu espírito, vai adorar a Deus, vai glorificar a Deus. Vai assistir outro filme, filmes cristãos, filme de aventura, filme de ação, filme de comédia, que não tenha palavrões, que não tenha sexualidade, né? Selecione, seja o quê? Moderado, criterioso. Isso serve para todos nós. Mas aqui é para os jovens, com tudo. Aí, né, eu falei com ele, vai me responder, gênero e tudo mais, invocação do mal. Os outros filmes de terror. Pânico. É uma coisa boa? Não, é uma síndrome, inclusive, síndrome do pânico. Jogos mortais. Enfim, essa era outra até agora. Quando eu era jovem, mais jovenzinho, tinha meus amigos que não eram cristãos. Aí eu vi eu acho que eu vi 1 e 2. E aquelas coisas de... Cara, aquilo dali, assim como isso daqui, que é a palavra de Deus, só pode ter sido escrita por Deus, aquilo dali não vem de uma mente humana sã, normal. Não vem. Mas criatividade para criar, sei lá, piscina de seringa, alguma coisa que eu lembro, né? Uma parada meio bizarra. Ah, pastor, já viu então, né? Não, quero falar um negócio rápido. Quero falar que você já é mais experiente, se for o que eu estou pensando, você estava vendo em casa, aconteceu, você não vê mais. Por quê? Teve experiência. Mas pode falar aí. Eu tive uma experiência muito... Eu sei. Sabe, né? Posso falar. Vamos falar. Eu só falo que tem muitos filmes de terror que por trás tem histórias macabras reais. Sim. A maioria dos filmes que a gente vê, que a gente viu ou que querem ver hoje, de terror, tem por trás histórias pesadas. Aquele do palhaço. Sim. Né? E exorcista é o quê? Demônio que toma as pessoas, são coisas reais. E durante o filme, já viu aquilo? Durante o filme, que pessoas já morreram, já ficaram doentes. Sim. Durante os filmes. Não, então, gente, mas eu estou dando aqui alguns exemplos práticos, né? O que você vai assistir na televisão, na internet? O que você segue ou se inscreve lá no YouTube? Né? Qual o teu conteúdo que você está botando lá dentro da sua mente? Eu falei, cara, eu não boto isso na minha casa, dentro da minha mente, dentro do meu coração. Se você quiser botar, é contigo. Mas eu te oriento a não ver, a não colocar. Seja moderado. Não vai te edificar, você vai ficar sem dormir, você vai ficar pensando em coisas, vai dar legalidade, vai dar abertura. Na sua casa, você liga na TV, você vê
no computador, no celular, está entrando na sua casa. E está entrando na sua mente, no seu coração. Então, se atente a isso. Estamos caminhando para o fim? Então, para resumir aqui, homem jovem, seja o quê? Criterioso, moderado. Em quê? Em tudo. No que você ouve, músicas que você ouve, no que você fala, nas amizades que você tem, na escola, na sociedade, na rua, no que você vê, onde você frequenta, como você tem administrado seu tempo, seu dinheiro, suas emoções, no trânsito, no futebol. Gente, a gente está aqui semana após semana, saiu de casa cedo, chovendo, frio, para ouvir a palavra de Deus. Mas basta eu ouvir, você ouvir? Não, tem que praticar. Então, gente, saiu de casa, veio na igreja, não é vir na igreja, não é devolver o dinheiro. Igual a Analise Safira, é viver de corpo, alma e espírito, ser diferente da sociedade, do seu trabalho, da sua escola. Quando voltar para casa, aquilo que eu vi não vou ver mais, aquilo que eu tenho lá não vou ter mais. É viver Cristo, senão não adianta. Não seja apenas ouvinte, mas praticante de toda a palavra de Deus. Isso fica para a gente. Vir à igreja, ouvir a palavra, não adianta. Temos que estar firmado na rocha. E é aquele que ouve e pratica que está firmado na rocha. Vamos lá? Para fechar, último slide. Resumindo o que nós falamos aqui, Paulo ensina Timóteo, para Timóteo ensinar e exortar a igreja de Creta, que estava sofrendo falsas doutrinas, através de falsos mestres, a classes separadas de pessoas. E o que Paulo ensinou para Tito ensinar para a igreja de Creta? Primeiro, homens mais velhos, seja maduro, seja sábio, seja amoroso, perseverante, paciente, seja um homem experiente. Segundo grupo, mulheres mais velhas. Seja uma mulher de caráter. E seja exemplo para as mais novas. Vivendo e ensinando elas a cuidarem bem da sua casa, dos seus esposos, dos seus filhos, sendo puras, sensatas, tementes ao Senhor, sujeitas aos seus maridos. Terceiro grupo, mulheres mais jovens. Você, seja o quê? Sensata na família e na sociedade. Seja uma mulher que aprende com as mais velhas, que aprende com Deus e que vive isso, cuidando da sua casa. E aos homens jovens, em tudo, absolutamente tudo que você ouve, fala, vê, faz, deixa de fazer, seja criterioso, prudente, moderado, para a glória do Senhor. E cada um de nós, obedecendo o que está aqui na palavra de Deus, o que nós vimos, isso é o que Deus espera de nós. Seremos mais felizes, faremos os outros mais felizes, cumprindo a palavra de Deus, e estaremos aptos para, a partir de agora, cumprirmos e falarmos a nossa missão ao mundo. Amém? Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, que a gente possa viver o que a gente falou aqui, gente. Não é mole não, isso aqui, para mim. Eu já li a Bíblia toda, já li essa passagem, mas tocou no meu coração de uma forma diferente. Moderado, prudente em tudo. Nossa, eu tenho que ser no trânsito, eu tenho que ser na minha vida, no cuidado da minha casa, com minha esposa. Oh, Jesus! Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, Dilton, Yolanda, Miguel, Peterson, Berta, cada um de nós. Vamos ficar esperto, vamos agradecer, nós vamos cear e depois almoçar. Friozinho por quê? Feijoada. Vamos fazer feijoada? Feijoada combina com frio, então mandou um frio, né? Agradece a Deus. Agradece a Deus por essa manhã, pela sua vida, pela sua família. Gente, é um privilégio que você tem de estar aqui com a sua família, com a sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe. Então agradeça a Deus por esse privilégio, essa honra que Deus te concede. Sairmos alimentados espiritualmente, vamos sair alimentados fisicamente para viver um domingo, uma semana abençoada e uma vida diferente. Cumprindo
Jesus, pela sua palavra, que nos ensina, nos corrige, nos alerta, nos disciplina, que a gente venha ser, Pai, um filho ensinável, que a gente venha ser um filho obediente, que ouve e obedece, que está escrito, não apenas que ouve e faz o que quer, do jeito que quer, não, Pai. Nos ajude a sermos mais parecidos contigo cada dia mais, Pai. Mais parecidos com o Senhor diariamente. Verdadeiros cristãos, tementes a Ti, Pai. Cumprindo a missão que o Senhor tem para nós nessa terra. E se o Senhor nos enviar a outras nações, outras cidades, estados, Pai. Mas para isso precisamos conhecer a Sua palavra. Saber o que o Senhor quer de nós. Cumprirmos o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abençoe, Pai, esse momento que teremos de ceia, lembrando o seu sacrifício naquela cruz em nosso favor, lembrando o seu sangue derramado em favor dos nossos pecados, das nossas falhas, o seu corpo que foi moído naquela cruz, mas o Senhor é Deus, é perfeito, e somente através de Ti nós conseguimos ter a mente aberta para tudo isso que ouvimos e lemos na palavra, para viver e para alcançar o céu, Pai. Só o Senhor é o caminho, só o Senhor leva a salvação, só o Senhor Jesus é perfeito, só o Senhor é santo. Nós procuramos ser santos, parecidos contigo. Sabemos que esse mundo é passageiro, Pai, terreno, finito, limitado, nossa esperança é eterna, infinita, ilimitada, Pai, incorruptível. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós e que nós venhamos devolver a nossa vida, devolver o tempo, a juventude, os dias, o dinheiro, devolver tudo que temos e tudo que somos para Ti, Deus. E ainda assim será muito pouco. Não recompensa tudo que o Senhor já fez por nós e nos deu vida eterna, num lugar que não vai ter mais choro, dor, pranto, doença. É para lá que nós estamos indo, Pai. Amamos essa vida, Pai. Mas amamos mais ainda e almejamos pela vida que há de vir, pela vida eterna, Pai. Vivemos essa vida, mas queremos viver próximo de Ti, mais próximo de Ti, longe do pecado, Pai. É isso que nós almejamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, por essa manhã. Nos abençoe nesse momento de ceia, em nome de Jesus. Amém.